Oi, me chamo Ana Clara, faço o 7º ano da Escola Centro de Ensino Atual CEA. O meu professor de matemática é o Wellington Araújo. Na aula de hoje, viemos falar sobre regra de 3 simples. A regra de 3 simples, antes de começarmos a estudar ela, precisamos saber o que são grandezas, quais são as grandezas que tem dentro da regra de 3 simples. Grandeza, o que é grandeza? Grandeza é tudo aquilo que pode ser medido, tanto a altura, como massa, como a energia, como o comprimento, seja de pessoas, seja de objetos e assim por diante. Dentro da regra de 3 simples, nós temos duas grandezas, que no caso é a grandeza GDP, que no caso é grandezas diretamente proporcionais, e GIP, que são grandezas inversamente proporcionais. Mas o que são essas grandezas? Grandezas diretamente proporcionais são os seguintes: à medida que uma grandeza aumenta, a outra também aumentará. Ou então, à medida que uma grandeza diminui, a outra também diminuirá. Vai ficar um pouco complicado, sim, no começo para entender, ou às vezes nem fica tanto, mas quando você vai fazer contas, já melhora o seu entendimento. Vamos para a segunda grandeza, que no caso é a grandeza GIP. GIP. À medida que uma grandeza aumenta, a outra diminui. Ou então, à medida que uma grandeza diminui, a outra aumenta. Agora, a partir de agora, vamos estudar o que são regras de 3 simples. Regra de 3 simples é uma ferramenta matemática usada para descobrir o valor desconhecido, quando temos 3 valores conhecidos. Ou seja, ao todo são 4 valores. Temos 3 conhecidos e um desconhecido. O exemplo que temos é envolvendo grandezas diretamente proporcionais, ou seja, ZDP. Jéssica começou a ler um livro. Em 4 horas já tinha lido 60 páginas. Se ela pudesse ler mais 6 horas desse mesmo livro, quantas páginas ela leria? Aqui a gente vai envolver um problema envolvendo regra de 3 simples. Então vamos resolver. A primeira coisa que a gente vai fazer é fazer uma tabela juntando páginas e o tempo que ela levou para ler essas páginas. O começo que ela disse que ela leu 60 páginas, no caso está aqui, em 4 horas, que é o tempo que ela levou. E se ela ler 6 horas desse mesmo livro, quantas páginas ela lerá? Ou seja, que é o X que a gente não sabe, que ele não disse, e é pra gente descobrir. O tempo que ela levou foi 6 horas, as páginas são indeterminadas. Aí vamos saber se elas são grandezas diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Essa daqui eu já disse a vocês que era diretamente proporcionais. Mas por quê? Por conta que se o número de o tempo que ela levou para ler esse livro aumentou, que no caso aumentou de 4 para 6, o número de páginas também terá que aumentar, né? Por conta que se ela tiver mais tempo, ela lerá mais páginas. Ou seja, o tempo aumentará e as páginas também aumentará. Grandezas diretamente proporcionais. Depois a gente vai fazer o seguinte, vai montar isso assim, 60 sobre x e 4 sobre 6. Assim, 60 sobre x é igual a 4 sobre 6. Que no caso vai ficar, não pode botar x sobre 60 ou 6 sobre 4 em grandezas diretamente proporcionais, viu? Tem que botar do jeito que ela está aqui na tabela. Aí agora, após ter feito isso, a gente vai fazer os meios sobre os extremos, que é tipo passar esse x aqui que eu disse a vocês. Aí vai fazer 60, que é o numerador da primeira, vezes o denominador da segunda. E o denominador da primeira, vezes o numerador da segunda. 60 vezes 6 é igual a 360. 4 vezes x é igual a 4x. Após isso, temos uma equação. Temos uma equação, né? Aí 360 é igual a 4x. Aí
incógnita dessa conta vem para cá, o sinal de igualdade, 300x dividido por 4. Mas por que ficou divisão? Porque vocês se lembram que na outra aula eu expliquei que aqui entre o 4 e o x havia um sinal, que no caso era o de multiplicação escondido. Quando ele vem para cá, ele se torna divisão, que no caso é o inverso de multiplicação. Agora a gente vai resolver quanto é 360 dividido por 4. Aí, após isso, eu fiz a conta e deu 90. Aí a gente repete a incógnita, que no caso é x, x, o sinal de igualdade, o número que deu em 360 dividido por 4, que no caso foi 90, e páginas. Ela leu 90 páginas em 6 horas. Em 4 horas ela leu 60 páginas e em 6 horas ela leu 90 páginas. Esse foi o primeiro exemplo. Vamos fazer o segundo. Para o segundo exemplo, que dessa vez irá envolver grandezas inversamente proporcionais, G e P. Se 4 pedreiros fazem uma casa em 15 dias, 6 pedreiros farão ela em quantos dias? A gente primeiro vai fazer a tabela, que nem eu ensinei, que nem eu falei para vocês no outro exemplo, que o número de pedreiros e o número de dias que os pedreiros gastaram para fazer essa determinada casa. 4 pedreiros fizeram essa casa em 15 dias e 6 pedreiros irão fazer essa casa em um determinado dia, que é o X, que a gente não sabe, que é o que a gente vai descobrir. Essa conta a gente vai saber que ela, que nem eu disse a vocês, que ela G e P, inversamente proporcionais. Mas por quê? Porque se o número de pedreiros aumentar, o número de dias irá diminuir. Por quê? Por conta que se tiver mais gente trabalhando, a casa sairá mais rápido. No caso, vai ficar com as setinhas assim, o de pedreiros para cima e o de dias para baixo, porque aqui aumentou e aqui diminuiu. Vai ficar assim, a gente vai fazer, tributa elas como frações, 4 sobre 6 é igual. Aí, nas inversamente proporcionais, só nelas, vocês vão fazer assim, ou o número, ou essa primeira ou a segunda virar o inverso dela. Tipo assim, 15x é igual a x sobre 15, que é o inverso dela. Eu fiz nessa segunda por conta que achei ela que era mais fácil de fazer. Mas se vocês quiserem virar a primeira ao contrário, sem problema. Vamos resolver a conta. A gente vai fazer os meios sobre os extremos, que nem a gente sempre faz. 4 vezes 15. 4 vezes 15, 60. O sinal de igualdade. 6 vezes 6 vezes x, 6x. Repete, essa incógnita que tá aqui vem para cá. Igual. Aí a 60 dividido por 6, por conta que nem eu falei pra vocês, que aqui tem um sinalzinho escondido, que é multiplicação, que quando vem para cá, se torna divisão. Vocês viram que antes de eu fazer esse processo, ele se tornou uma equação, por isso que ficou mais fácil de eu resolver. Agora é só a gente resolver a nossa divisão, que no caso é 60 dividido por 6. X, no caso a incógnita, é igual a 10. Os pedreiros levaram 10 dias para construir uma casa. Bom, essa foi a aula de hoje. Falamos sobre regra de 3 simples e eu espero que vocês tenham aprendido e até o próximo vídeo. Tchau!